Bom dia, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Hoje a gente vai estar meditando sobre o Salmo 23. Eu já escutei muitas pregações sobre o Salmo 23 e continuo escutando muitas pregações sobre o Salmo 23, porque o Salmo 23 ele é um dos salmos de maiores alcances, onde grande quantidade de pessoas já leram esse salmo. Mas o Salmo 23 ele também tem tesouros escondidos. E esse salmo é um salmo de Davi. É um salmo onde, quando você olha para ele, você pode ter em mente uma certeza da convicção da presença do Senhor na sua vida. Nós vamos ler o salmo todo e depois a gente vai pensar sobre alguns pontos. Amém? Salmo davídico, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olha que lindo esse salmo, gente. O Senhor é o meu pastor. Quando a gente vai pegar a tradução assim, mais perto do original, a ideia que ele está querendo mostrar aqui, né? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. Não, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará. Esse primeiro versículo, ele quer fazer alusão à fidelidade, né, de um Deus que ao mesmo tempo é Senhor dos senhores, que tem toda a autoridade de governo sobre a terra, mas também que se revela a Davi na figura de um pastor como um ser pessoal e um ser pessoal íntimo. Porque quando ele diz que o Senhor é o pastor dele, na verdade, é como se ele entendesse que ele mesmo, Davi, como pastor, que sempre esteve guiando ovelhas, sempre esteve à frente de um rebanho para protegê-lo, para guiar, para proteger, para dar de comer, né? Para salvar nas situações de riscos, para defender dos lobos, ou mesmo do urso, do leão, como o próprio Davi já lutou e deu a sua própria vida pelas suas ovelhas. Então Davi está dizendo assim, é como se ele dissesse assim: puxa, tudo aquilo que eu fiz em relação às minhas ovelhas, do modo que eu agi, assim é Deus comigo. Eu posso entender que Deus está muito perto de mim, que Deus caminha comigo todos os dias da minha vida. É Ele que está me guiando, Ele que está me protegendo, é Ele que está me levando à provisão. Assim como o pastor leva as suas ovelhas para que elas venham estar comendo nas pastagens, assim é o cuidado do Senhor na vida de Davi e na minha vida e na sua vida. Um pastor presente, um pastor em que ele pode dizer assim: Ele é meu pastor. Então, olha como é que é interessante a revelação de Davi nesse salmo. Quando a gente fala meu pastor, a gente está falando de algo que a gente tem posse, propriedade, pronome possessivo, meu pastor. Então, o relacionamento de Davi com Deus é muito real. Porque você só diz que algo é seu quando aquilo faz parte da sua vida e você se apropria no dia a dia da sua vida. Agora, o mais lindo de tudo é a revelação, ainda no Antigo Testamento, para Davi,
como um Deus que pode ser, vamos botar aqui entre aspas nessa palavra, possuído, mas a questão é essa mesmo, possuir Deus. Porque a maioria das pessoas do Antigo Testamento não tinha essa revelação, esse entendimento, que Deus seria para ser possuído. Ou seja, Deus não estava querendo um relacionamento frio, nem distante, mas Ele queria fazer parte e que esse relacionamento fizesse sentido no dia a dia dos seus discípulos. Nós estamos falando de um Deus que se rende e que se deixa ser do ser humano. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê que Jesus se deixou render, se deixou prender, se deixou ir à cruz para nos ganhar. Ele se deixou ser acusado e injustiçado diante de Pilatos para que fôssemos comprados com preço de sangue, para que fôssemos libertos do cativeiro de Satanás. Nós fomos comprados com sangue de Jesus. Só que Davi, ainda no Antigo Testamento, ele vive um nível de espiritualidade, de fé e de relacionamento com Deus, que eram poucas as pessoas que entendiam esse Deus que é pessoal. Esse Deus que se manifesta todos os dias na sua vida. E quando ele começa a ter revelação desse Deus pessoal, aí ele tem uma consideração que faz ele ter convicção, certeza. Nada me faltará, ou ele não me faltará, ou de nada terei falta. Ele está dizendo assim, ele é Deus, ele é fiel. Infiel somos nós. Quem desejar é o ser humano. Mas é Deus que está à frente da minha vida, eu não tenho que me preocupar com nada. Não tem por que eu me preocupar. Essa preocupação não quer dizer que você não vai correr atrás das coisas da terra e fazer o seu melhor. Não é isso. Mas o medo do futuro, o medo da falta, isso não existe no coração de Davi. E ele compartilha isso conosco. Amém? No versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Olha só. A visão de um pastor num grande campo, verde, bonitinho, essa visão é europeia, essa visão não é do Oriente Médio. Se você for em Israel, você vai ver a maioria da parte daquele relevo ali, tudo deserto. E você vai ver aqui como se fosse assim, grandes cânions. E você vai ver assim, muitas pedras. E esse é o cenário do pastor de Israel. O cenário de um pastor de Israel não é ter sempre água perto dele, nem ter verde pastagens perto dele, não. É árido ser pastor em Israel. O que ele está nos ensinando? Deus, ele age independente das circunstâncias das nossas vidas. E até nas circunstâncias áridas, ele intervém, ele está à frente e é ele que tem autoridade para te dar um escape e levar você para outras circunstâncias, para circunstâncias de refrigério, para circunstâncias de provisão, mesmo que a situação atual, mesmo que as condições atuais possam dizer ao contrário. Então ele garante. O que ele está garantindo? Repouso. Ele está garantindo um cuidado com a alma, porque nós não fomos criados para ficar angustiados e estressados sempre. Então ele é o Deus que trata de você no seu físico, no seu emocional, né? Na manutenção espiritual, o Espírito Santo de Deus, nós que estamos na dispensação da graça, se comunica com o nosso espírito para a gente não perecer, para a gente não esfriar, para a gente não ficar morno. Então, ele é um Deus que nos leva à provisão, principalmente espiritual. Porque não é só o comer da ovelha
no sentido da terra, no sentido de necessidade de um corpo, né? Mas ele está falando de todos os níveis de necessidade, sejam eles físicos, espirituais ou emocionais. Ele garante e supre. Basta que você o considere e tenha e reconheça e se submeta a esse pastor. Versículo 3. Ele restaura-me o vigor. Existem cansaços, amados, que são espirituais. Devido a uma guerra espiritual, muitas vezes travada durante anos, né? Porque nós sempre vamos ter causas a pelejar, amém? Você está inserido dentro de uma igreja, você ora pela sua liderança, você ora pelos ministérios, você ora pela sua casa, você ora pelas lideranças da sua nação. Então não tem como você parar de orar, né? E a luta no mundo espiritual, ela tem consequências no mundo físico, porque você sente o cansaço espiritual muitas vezes no seu corpo, né? E ele é o Deus que restaura o vigor. Por quê? Porque quando nós buscamos a Deus, Deus compartilha o seu poder. O que é o poder? Quando Jesus disse assim, ficai em Jerusalém, Atos 1:8, até que do alto sejais revestidos de todo o poder. O poder de Deus é o dunamis de Deus, é a força de Deus, é o vigor de Cristo. Porque se você for parar para pensar bem, Jesus ele não colocou a sua missão em jogo por causa de nenhum problema com o seu corpo, vamos dizer assim. Né? Não teve nenhuma enfermidade, nada que venha fazer com que ele não completasse a missão. É bem verdade que Jesus ele é um modelo de ser humano, né? O segundo Adão, que ele também nos ensina a termos equilíbrio, né? Porque Jesus, quando ele estava cansado, ele estava dormindo no barco porque ele precisava dormir. Mas ele também reconhecia a dependência dele em Deus, de ter que se apartar do seu grupo de discípulos e dizer assim, vocês vão na frente, mas eu vou orar. Deixa eu ficar orando aqui sozinho. Podem ir. Podem atravessar o mar, que eu estou aqui orando, depois eu alcanço vocês. E na busca ao Senhor, a restauração de forças. Né? Você está se sentindo cansado? Busca mais. Busca mais, em primeiro lugar, busca mais para você. E às vezes você ora por tanta gente, por tantas coisas. E você? Amém? Vamos lá. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quantas vezes você estava desavisado, ou então você estava assim... Como é que eu vou dizer? Você estava desatento. E Deus não deixou certas coisas acontecerem. Você sentiu a mão forte do Senhor, tirando pessoas, tirando situações. Ué, se eu não entendi, estava tudo certo, a porta fechou. Senhor, eu queria ter entrado naquela obra, mas o meu marido empatou, falou para eu não ir e eu não fui. Aí foi exatamente aquele dia que teve um acidente. Foi justamente naquele dia que teve um problema na comunidade e Deus usou seu marido para impedir que você tomasse uma bala. Isso é o seu pastor. O seu bom pastor. Ele guia-me nas veredas da justiça, ele tomando conta de você, nos passos que você vai dar na sua vida, com o cuidado de você não tropeçar, de você não ser enganado por falsas bênçãos. Sabe aquelas situações que de imediato você não discerne? E que você, de repente, você não consultou a Deus ou você não teve um tempo para digerir aquela proposta, para você discernir na palavra o que está por detrás ou as intenções do ser humano. E muitas vezes podemos ser levados pelo nosso próprio entendimento carnal, ou a nossa percepção dos nossos olhos. Aí a Bíblia vai dizer assim, não, mas o espiritual discerne todas as coisas. Pois é, se não fosse o Espírito Santo de Deus, às vezes acordando você na madrugada,
dando para você uma palavra de revelação, um sonho de revelação na madrugada, ou comunicando com você através do louvor, você não entenderia a guerra espiritual que você estava passando, muito menos você entenderia como é que o inimigo está atacando. Então, quando ele diz que ele nos guia na vereda da justiça, é que ele faz com que nós venhamos proceder segundo a sua lei, a sua palavra, com estratégias vindas da palavra. E ele nos mostra o caminho, a vereda que nós estamos, mesmo que nós em determinado momento não tenhamos a luz necessária, o entendimento necessário, a iluminação, para entender o que realmente está acontecendo por detrás da situação. Mas ele é um Deus que mostra e revela. Amém? Porque quando ele fala vereda de justiça, ele também fala o caminho da palavra. E a gente sabe que a palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então o caminho de Jesus é um caminho reto e de discernimento que não tem dúvida, não tem confusão, não tem treva. Aí você já tem talvez uma resposta, um discernimento para você. Continuando. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Isso aqui tem a ver com uma realidade também do local. Esse vale de sombra e de morte são lugares onde as ovelhas descem. Parecem uns canyons assim, enormes, em que o homem indo nesses lugares, ele compreende que é como se fosse quase assim uma vala assim que vai afunilando. Muito mais fácil de um lobo vir, de um animal vir e destroçar, porque ela não tem nem como correr, nem como se defender. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Às vezes vai acontecer situações na sua vida que vão ser de extremo perigo e que não tem como você se defender. Existem coisas que acontecem na nossa vida, queridos. O que a Bíblia diz? O justo não se justifica, é Deus quem justifica. Não se defenda. Deixa o bom pastor te defender. O cenário muitas vezes é esse mesmo, é de perigo. Você estivesse lá nas profundezas, e quanto mais longe do céu, porque os cânions eles fazem assim, né? Vai afundando, vai ficando cada vez mais escuro. E aí em situações assim, que quem você deve depender? De Deus. Totalmente de Deus. São situações que você está totalmente dependente de Deus. E Deus não tira esses lugares de você não, tá? Como toda ovelha, ela tem que passar. Você está entendendo? Você tem que passar por esse processo. Mas quem vai te defender é o Senhor. Quem vai te livrar é o Senhor. Quem te salva é o Senhor. Quem te guarda é o Senhor. Amém? Prosseguindo. Pois tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. Que é o final desse versículo. E aí ele faz menção aos instrumentos de um pastor, né? O que o pastor usa? Um pastor, ele usa uma vara e o cajado. Muito interessante. Porque são dois instrumentos onde ele... São instrumentos de livramento do Senhor, mas ao mesmo tempo também instrumentos de correção. É do Senhor. E também é uma arma, né? Porque ele usa para dar aquele animal que queira ferir as ovelhas dele. Então, a gente vê a multiforme ação de Deus, né? Ele é o mesmo Deus que usa certas situações, né? Para nos mostrar também a correção, né? Ele permite situações para se revelar como Deus que cuida, Deus que salva. E ele exerce a sua autoridade através desse cajado, né? Porque é a convicção que o salmista tem, né? Que são instrumentos do pastor para me proteger. Tremendo. Continuando. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar
o meu cálice. Davi ele teve uma experiência de São Raldo, né? Davi ele sai do campo como pastor, porque alguém da família dele vai chamar ele, dizendo para ele correr para casa porque o profeta Samuel estava lá, e disse que ninguém ia comer se ele não tivesse presente. E é preparado um banquete, uma mesa, que é esperado por ele. E ali Davi, ele é ungido, né, com um chifre de carneiro, aquele chifre que carrega o azeite. E ali o profeta despeja aquela unção para o reinado, né, porque ele seria aquele que substituiria Saul. E aí ele vê essa imagem, né? Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Infelizmente, os irmãos de Davi não se comportavam como amigos dele, né? Quando ele vai levar os mantimentos na guerra, quando ele vai levar os suprimentos, ele é extremamente desrespeitado, né, pelo seu irmão. E a gente vê a postura de Jessé de indicar todos os filhos, menos Davi. Aí você pensa assim, não, mas será que é porque ele estava no campo? Não, se ele tivesse Davi, se ele olhasse para Davi, né, como sendo aquele que tivesse condições de ser o futuro rei, a primeira pessoa que ele teria mandado buscar seria Davi, porque ele realmente não tinha Davi como referência de rei. Então ele não tinha nem o reconhecimento do pai, vamos dizer assim, ele não tinha nem a aprovação do pai, né? Porque o pai estava seguindo por aquilo que Davi fazia no mundo natural. E olhava também segundo a sua idade. Mas a gente precisa também ter um discernimento em relação à idade e maturidade. Tem gente com 40 anos que continua com uma mentalidade adolescente. E tem gente de 20 e poucos anos, 25 anos, que tem uma visão de vida, que tem posicionamentos de vida de alguém de 45, 50 anos. Né? Como assim? Quem conhece a palavra de Deus e segue os princípios da palavra de Deus, a tendência é não ser imaturo. A tendência é fazer boas escolhas. A tendência é ter posicionamentos de justiça. Né? E é muito interessante porque a gente vê, vamos dizer assim, um pouquinho o que acontecia com Davi e também o que acontecia com José, né? José, desde que ele contou o sonho dele, né, para os irmãos, em que na visão eles entenderam que um dia ele iria governar sobre eles, aquilo ali foi o ponto final. Eles lançarem ele numa cova para vender ele como escravos, ou seja, não era um bom relacionamento com os da própria casa. Eram os próprios irmãos querendo impedir que José fosse aquilo que ele teria que ser, né? Quando Davi chega para levar os mantimentos, o que você está fazendo aqui? Mais ou menos nesse tom. E olha que ele estava indo para assistir os irmãos, né? Mas o próprio irmão não vê a presença dele com bons olhos, né? E aí ele vai ver que foi no lugar da desonra, né? Vamos dizer assim, quando o pai Jessé indica os outros filhos, os filhos mais velhos, e acabam-se todos os filhos, e Deus fala assim, não é nenhum desses que estão aqui, indiretamente Davi foi desonrado. Porque ele não foi achado qualificado aos olhos do pai. E foi justamente neste mesmo lugar que ele não foi indicado, é que o profeta manda chamar para ele ser honrado na presença do pai e dos seus irmãos, né? Então ele diz, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice.
E esse óleo também, ouvindo outras pregações sobre a cultura, né, mostra que toda pessoa que chegava a uma casa, ela era ungida, né, como se fosse um sinal de honra, de boas-vindas, você é bem-vindo aqui, né? Então o profeta ele tem uma atitude educativa em relação até à própria família de Davi. Tremendo isso. E aí ele vai continuar: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então ele tem certeza da bondade de Deus. Com todos os perigos, com todas as perseguições, Davi ele não se abala emocionalmente a ponto de achar que Deus é mau. Por que Deus está permitindo isso tudo? Por que Deus... Não. A sua bondade e a sua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, né? Porque Deus não tem sombra de variação, né? Deus é imutável, atribui-se, por isso que é atributo, atribui-se somente a Deus, né? Este nível de relacionamento perfeito, porque Ele é Deus, né? E aí ele, em atitude de gratidão, porque Davi, ele tem um coração grato a Deus por tudo que Deus proporcionou na vida dele, de onde Deus tirou. Davi, ele tem um coração segundo o coração de Deus, porque ele teve entendimento de quem era Deus, e por causa disso ele podia adorar a Deus com gratidão, com entrega, com rendição, porque ele sabia que Deus era com ele, né? Então, por isso, desejo de ir à casa do Senhor todos os dias, enquanto eu viver. Isso também é um desejo que todas as pessoas deveriam de ter, de permanecer na casa do Senhor, independente dos problemas, independente daquilo que você possa ter visto ou ouvido. Por quê? Porque ir à casa de Deus não é uma opção. Ir à casa de Deus é uma ordem. Não vos deixeis de congregar. Está lá no livro de Hebreus. E tem muita gente por aí que diz assim: Deus está comigo, Deus também fala comigo no meu quarto, eu não estou afastado, só que eu não gosto da instituição igreja. Presta atenção, você não compara a igreja a uma instituição do Estado, do governo, não, porque não é por aí. É lá que você vai deixar Deus tratar você. Que a gente lida com pessoas das mais diferentes. Muitas pessoas doces, mas também muitas pessoas amarguradas, tristes, pessoas que não estão libertas. Mas esse é o plano do Senhor, né? Vivermos em comunhão, o amor fraternal, o amor que é o vínculo da perfeição, precisando, dependendo uns aos outros, né? Exercendo os dons para abençoar a vida do outro, para a edificação da igreja. Então a gente vê que isso é um grande plano do Senhor. Tudo muda de figura em relação à disposição do seu coração quando você vai à casa do Senhor. Deve ser a mesma disposição de Davi, disposição de adorar a Deus com um coração grato, com um coração cheio de júbilo, de alegria, por causa de quem Ele é. É por causa de quem Deus é. Amém? Esse é o coração adorador. Celebrando o seu Criador, celebrando aquele que te protege, que te livra, que te sara, que te cura, que peleja por você, que te renova, que te levanta. Enfim, muitos são os motivos para adorar o Senhor. Amém? Espero que você tenha sido edificado pela palavra, porque não é minha, então é de Deus, então você foi edificado com certeza. Espero poder ter passado aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, de modo que você possa entender, né? E que você continue este ano de 2018 aprofundando o seu relacionamento com Deus, tendo sentimento de gratidão a Deus. Amém? Que Jesus te proteja, guarde a sua família, a sua casa, que você tenha um dia de vitória em nome de Jesus.